Orientação do ROCAM. Ministro Ricardo Dugo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao culto dos ancestrais e antepassados. Hoje nós fizemos uma intenção especial aí para todas as pessoas que estão purificando. Então toda a nossa lista de assistência religiosa está hoje no altar, todos os formulários de solicitação para a saúde, né? É um culto de antepassados, mas uma intenção na saúde, né? Até um chamamento, se for ver, para todos os nossos ancestrais e antepassados nos auxiliarem nesse período onde as purificações estão cada vez mais severas. Então a gente tem que estar muito ligado e focado e sabendo e tendo a certeza que Deus ouviu as nossas preces. Agora está nas nossas mãos fazer a nossa parte. Hoje achei muito interessante que o Leonel colocou nesse ensinamento dos pais, né? E a questão que ele trouxe foi de um antepassado, né? É um ensinamento que ele viveu. E você fazer oração a qualquer momento, em qualquer dificuldade, esse é o grande segredo, né? Porque nós, em qualquer momento, nós estamos ligados a Deus. Aí no trabalho, é em casa, é no transporte, onde quer que estejamos. Puxa, aconteceu tal coisa, eu entrego nas mãos de Deus. Eu espero que Ele atue e eu vou fazer a minha parte. Não é entregar e ficar sentado. Eu vou fazer tudo o que é possível da minha parte e para Deus eu entrego a parte dele. Então tem duas coisas aí. Saber entregar e saber fazer a nossa parte material, que são duas coisas diferentes. Então eu vou até onde é possível. Tudo que eu posso fazer é até aqui. A partir daqui é com Deus. Então a gente tem que ter esse discernimento. O salmo do culto de hoje, vou até ler porque é para reforçar sobre o que a gente vai comentar nessa palestra. Discernimento. Que educação é essa? Não consegue jamais ensinar ao homem a distinção entre o bem e o mal. Urgentemente iluminar o coração é preciso. O mundo sofre, dominado pela matéria. Inteligências superficiais aumentam cada vez mais. Raros demonstram verdadeira sabedoria. Nos dias de hoje, como obter sabedoria? Sabedoria é algo almejado desde os tempos remotos e poucos as obtêm. Inundados pela mídia, pelas conversas das pessoas, pelo foco total no materialismo. Como obtermos a verdadeira sabedoria? É bem interessante, né? Porque sempre o material nos inunda, né? De fora para dentro. Então é dentro do Instagram, do Facebook, da internet e etc., até mesmo nos nossos meios sociais onde nós convivemos. Procurem prestar atenção na predominância dos assuntos. Só se fala sobre a matéria. Você vê alguém falando para orar por alguém? Você vê alguém falando para ter uma harmonia na família? Você vê alguém falando em respeitar o próximo? Não. A predominância que está aí fora é só o negativo. E se você deixa isso inundar você, você se torna mais um desses. Né? Então a gente tem que estar muito esperto aquilo que está no nosso meio ambiente, as amizades que nós temos. Todas essas pessoas com quem nós convivemos nos influenciam direta ou indiretamente, desde que nós deixemos essa porta aberta. Agora, o que nós estamos recebendo aí fora? Se a gente não tiver um filtro muito bem preciso no sentido do o que a gente vai trazer para nós? Isso nos serve ou isso não serve? Porque, infelizmente, obviamente, nós não vamos trabalhar e viver numa sociedade que tudo é perfeito sempre. Não vai ser. Então, o que me serve? Disso que eu estou ouvindo, o que serve para mim? Saber filtrar. Isso é muito importante. Agora, quando nós vemos uma influência positiva, poxa, pega, absorve. Essa pessoa não me deu um exemplo de vida. Eu vou seguir, eu vou absorver isso para mim, eu vou tentar fazer igual, ou até melhor se eu conseguir. Então a gente tem que ter esse filtro muito bem afiado.
Quanto mais foca-se nos assuntos mundanos, que não impelem para o crescimento, para a mudança de comportamento, para a conexão verdadeira com Deus, mais longe estaremos do alcance da sabedoria e de Deus. Podemos fazer uma conexão da proximidade com Deus e sermos agraciados com quais atitudes devemos tomar diante de cada situação. Quanto mais perto de Deus estamos, mais fácil é de tomar as decisões aí fora. Porque quanto mais longe você está, mais você toma a decisão materialista. Você não pensa, você só faz, né? E aí muitas vezes se arrepende. Até mesmo esse ensinamento que o Leonel trouxe com relação aos pais dele. Ele poderia ter absorvido? Foi o que ele fez. Hoje ele trouxe para todos nós, olha que beleza. Agora, ele poderia ter falado, tudo que eles falam é besteira, eu não vou ouvir nada. Hoje ninguém aqui estaria aprendendo isso. Então, olha a importância do nosso respeito, inclusive pelos nossos pais. O quanto nós respeitamos o que nossos pais nos trouxeram. Para os pais que estão presentes e os pais que já foram. Então, quanto nós respeitamos, quanto nós absorvemos do ensinamento do pai e da mãe. Né? E outra coisa que é muito importante, muitas vezes, naquele momento, aquilo parece uma besteira para você. Aí você fala, besteira. Passa 5, 10 anos, você olha para trás, puxa vida, aquilo que minha mãe estava falando era tão verdade e eu devia ter feito. Olha como eu bati a cabeça até encontrar a verdade. Mas, muitas vezes, tolos, como eu já fui, ignoramos. Fala, não, isso aí é besteira. Acha que é dono do mundo, né? Que é capaz de tudo. Agora, tira o pai e tira a mãe. Você vive sozinho? Você se vira sozinho? Você tem para onde ir? Tira a figura do pai e da mãe e faz uma experiência e vê o que acontece. Se não fosse os nossos pais, quem seríamos hoje? Né? E se não fossem os nossos avós, e os nossos bisavós, e assim por diante, desde lá de trás, quem seríamos hoje? Então, olha a importância, né? Um culto de antepassados, que é o culto de hoje. Respeitar toda a nossa hierarquia que já veio, e hoje nós estamos com o bastão aqui na terra, né? Representando toda a nossa linhagem. Cada sobrenome nosso representado por nós. Agora, e os nossos filhos? E os filhos dos filhos? Quem serão? Qual é a herança que nós vamos deixar? Espiritual, principalmente. O que Meixo Sama nos orienta com relação à sabedoria. A metodologia que ele ensina é a leitura constante dos ensinamentos para polir o espelho da mente e a prática do Jorei, que eleva em vários níveis, de uma vez só, nossa condição espiritual. Será que já paramos para pensar em quão agraciados somos pela chance de ter conosco esses dois pilares, ensinamentos e Jorei? Porque o Jorei, se vocês tivessem e eu tivesse a visão espiritual dessa energia saindo pela palma das nossas mãos, talvez a gente ficasse pedindo perdão o dia inteiro. Vai falar, nossa, olha a luz que a gente tem acesso. Né? E aí talvez a gente mudasse um pouquinho nossa atitude, nosso comportamento na sociedade. Né? Porque muitos gostam, né, de pisar em cima dos outros para subir. Mas não esquece que quando chega lá em cima, a queda é maior. Né? É muito melhor você subir ajudando os outros do que você subir pisando nos outros, porque isso não se faz. Né? O material vai ficar tudo aqui. Agora, o espiritual você leva. Agora, você vai levar tudo isso? Todas essas dívidas? Vocês querem levar essas dívidas? Porque quando chega lá em cima, a resolução disso é diferente. Você não tem como acessar a hora que você quiser aquela pessoa lá embaixo. Não dá mais tempo. Já foi, né? Então, procure resolver aqui o que dá para se resolver aqui. Lá em cima, resolva-se as coisas lá em cima. Se Deus assim nos permitir de subir, né? Para a gente não descer, né? Se Deus quiser. Então, a gente tem que estar esperto. Vamos lá. Se tivéssemos a evidência espiritual da real energia do Jorei quando ministrado, talvez daríamos mais valor e teríamos mais respeito pela prática.
muitos não têm a real noção da importância que se tem no servir com o jorei. Quando ministramos jorei, levamos não só para a pessoa que está recebendo, mas para todo o ambiente ao redor, uma luz resplandecente que abençoa e cura o mundo. Eu já tive uma experiência, assim que a gente terminou um jorei, desceu um antepassado, incorporou na pessoa, e ela veio agradecer a luz do ambiente. Então, o que eu estou falando aqui não é porque eu acho, é porque eu vivi. Ah, mas é porque é o jorei do Ricardo. Não. Todos têm acesso à mesma luz, igualzinho. Todos aqui. Muda o Dishoi, muda a missão. Mas quanto mais se dedica ao jorei, aos ensinamentos e estar perto de Deus, mais o seu jorei tem força. Porque o Meshama já explicou. Quanto mais elevado você está, mais força tem o seu jorei. Então, o jorei ele se diferencia de acordo com as suas atitudes, mas a fonte é a mesma. Deu para entender? Vai ter diferença, o jorei de cada um aqui é diferente, mas é porque é a atitude de cada um. Não é porque a fonte é cada um é uma. Não, é igual. Vamos nos voltar para o nosso interior, para lembrar intuitivamente da nossa missão espiritual na Terra. Porque muitas vezes a gente está tão embebido na matéria que esquece o que a gente veio fazer. Está embebido no serviço, está embebido nos estudos. Não que isso seja ruim, é positivo para você, para a sociedade. Mas está tão que esquece. Pediu para voltar, para reencarnar. Implorou às vezes para reencarnar. Aí vem aqui e esquece tudo, né? Lógico, Deus colocou esse véu do esquecimento, mas lá dentro você sabe a sua missão. Cada um aqui tem uma missão espiritual diferente. De níveis diferentes, de formas diferentes, mas cada um tem uma. E na ação de todas essas missões, nós ajudamos Meixo Sama a construir o paraíso na Terra. Eu sei que está difícil, está bem complicado o mundo aí fora, mas nós temos que ser o contraponto. Nós temos que ser diferentes na sociedade. Então, sendo pessoas diferentes aí fora, nós ajudamos a construir esse paraíso. E se nós não tivermos paciência para essa construção, ninguém vai construir. Porque para muitos está bom do jeito que está, né? A matéria pela matéria está ótimo. E aí o planeta Terra vai cada vez indo mais para o buraco. Mas nós temos que ser a força do Ichirin, que também está aqui nessa palestra. A força do 1%. Às vezes perdemos as esperanças em ver o mundo do jeito que está, mas não podemos desistir jamais. Essa é a nossa missão. Temos que nos unir para transformar tudo o que for possível, com a força do 0,01, que pode tudo transformar. Cada um representa, na realidade, um resultado matemático, espiritual, de toda a sua linhagem. Cada um aqui representa todos os seus antepassados. O bastão está conosco no momento, e na hora que Deus assim decidir, passaremos para os próximos familiares, que darão continuidade à nossa família. Essa palavra, né? Família. Quanto está sendo esquecido a importância da família, né? Ninguém quer saber mais de família. É só as coisas do mundo. E quando está com as coisas do mundo, acha que está tudo bonito. Mas e o seu pai? E a sua mãe? Está bem? E o seu irmão? Está bem? Né? Esquecem. Não convivem. Não trocam uma palavra. Mas por quê? Sendo que são suas pessoas de sangue. E que espiritualmente estão ligados com você, querendo você queira ou não, e que vieram com uma missão a cumprir dentro daquela casa, né? Cada um veio com uma missão ali, até mesmo as missões de atazanar a família, que faz parte também, né? Porque às vezes o que está atazanando está aprimorando todo mundo, né? Então isso também a gente não pode esquecer, é também uma missão, só que um pouco meio complicada aí. Eu não gostaria de fazer essa missão nessa vida. Se eu puder, eu queria trocar. Mas é complicado. Mas o que nós podemos aprender com essas pessoas que são complicadas em casa, né? Com essas pessoas nós temos que aprender. E nos mudar.
Porque muitas vezes você vai tentar mudar a pessoa, não vai conseguir. Você só vai gastar cartucho, ela não vai mudar. Esquece. A pessoa só muda quando ela quer. Quando ela não quer, você pode fazer 30 jorê, 30 oração, dedicar 3 sábados seguidos, o dia inteiro. Depende também da pessoa. Isso tudo que eu falei, todas essas práticas vão ajudá-la. É como se você pegasse assim, ó, para fazer essa missão, você vai precisar de 3 itens, 3 ferramentas. Está aqui as 3 ferramentas. Tó. Ah, não quero. Vai sair do lugar? A pessoa não vai sair do lugar. Ela tem tudo. Todo o suporte espiritual para cumprir aquela missão. Ela não pega as coisas, ela não vai fazer. Não adianta. Mesma coisa, outro dia eu estava dando exemplo para uma pessoa, falei assim, você pode ter 30 pessoas fazendo oração para você. Todos os seus antepassados estão todos reunidos para ajudar você. Aí você fala assim, não quero. Temos o livre-arbítrio. Todos têm o livre-arbítrio. Ninguém vai poder forçar ninguém a estar pertinho de Deus. A pessoa tem que buscar. Então, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que dar o suporte, mas quem vai dar a mão e falar, tá bom, eu quero isso, é a pessoa. Então, tem que ter essa sabedoria também. E saber, como no ensinamento de Meixo Sama, que é aquele ensinamento do livro Sabedoria, Evangelho 2, que ele fala sobre a descida da pedra na montanha. Às vezes a pessoa está lá descendo a montanha, a pedra está no meio. Se você tenta impedir a pedra, você vai se machucar. A pedra vai deixar de rolar? Não. Você vai se machucar e a pedra vai continuar rolando. Então tem que saber em que parte da montanha está a pedra da pessoa, entre aspas. Você só vai conseguir ajudar a hora que ela já está lá no sopé da montanha. Porque a pedra parou. Fala, puxa, realmente o negócio estava complicado, eu estava equivocado no que eu estava fazendo, então fica mais fácil de você ajudar. E aí você dá o suporte, porque aí a pessoa reconheceu a necessidade da ajuda. Enquanto ela não reconhece a necessidade da ajuda, não vai funcionar. Isso, quem fala é Meixo Sama. Quanto mais aprofundarmos nossa fé, novos testes virão. E com o resultado deles, novas missões são dadas a nós como uma oportunidade de crescimento. É como nosso Pai nos ensina. Devemos aprender com a natureza, onde tudo cresce e evolui constantemente em direção ao céu. Quanto mais alto subimos, mais cobrança teremos, mais responsabilidade teremos, pois estamos bem pertinho da verdade e sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. Então não tem desculpa para falar que não sabia, né? Porque muitas pessoas falam, não sabia, fez um monte de besteira, não sabia que isso não era certo. Todo mundo sabe. Não precisa ter o conhecimento lógico, né, mental. Interiormente, a consciência diz o que é certo e o que é errado. E quem é a consciência dentro de nós? É Deus dentro da gente. O Chama não fala que a gente tem a centelha divina dentro de nós? Ah, não sei, será que isso é certo ou errado? Fecha os olhos, faz uma oração, conversa com Deus. Vai vir a resposta. Ao passo que, quanto mais subimos, mais força espiritual teremos, mais proteção teremos, mais luz e sabedoria teremos. Tudo é proporcional. Então temos que estar atentos constantemente. Basta darmos uma brecha que os espíritos menos esclarecidos estão à espreita, que são os Jashin, que Meixo Sama coloca nos ensinamentos, né? Apenas aguardando uma oportunidade de acabar com sua vida. Sim, palavras pesadas, mas eles agem assim mesmo. Já pararam para pensar que é isso aí? O espírito que não está com vontade, que está do outro lado, ele não tem dó de você.
Na verdade, ele quer ver ser mal. Então, se você dá brecha para isso, de acordo com a sua sintonia, você vai trazer esses espíritos perto de você. E eles vão fazer de tudo para te irritar, para te tirar do sério, para conflitar em casa, para desarmonizar a casa, para você ficar com doenças. Porque tudo isso que é espiritual, que é sentimental, ele é água mole em pedra dura, tanto bate até que for. É aquele negócio, vai ficando irritado uma vez por dia, todo dia, 2 vezes por dia, vira doença depois, vira purificação. Né? Então a gente tem que estar muito esperto nesses pequenos sinais. Poxa, eu estou brigando por besteira. Será que é só meu isso? É só da minha cabeça? Porque muitas vezes vem as intuições negativas, né? Pô, fala mal daquela pessoa, né? Reclama com ela que ela fez tal coisa errado. E às vezes só precisa disso. Só uma fagulhinha. Aí vira uma briga que não tem fim. Essa fagulha é o que eles estão sempre assim, eles estão sempre jogando a fagulha. A gente que tem que tirar de perto o material inflamável, que somos nós. A fagulha vai estar lá. Principalmente para quem serve a Deus. Servidores são soldados de Deus na terra. Então, se nós somos soldados, quem o negativo vai tentar quebrar? Quem está servindo a Deus, quem está fazendo a diferença na vida dos outros, quem está orando pelos outros, quem está ajudando os outros. Por quê? Porque se eu tirar esse daqui, pô, eu tiro esse, já cai meia dúzia aí que está junto. Vocês entenderam? Então, olha a responsabilidade, né, que a gente tem como servidores, para estarmos sempre orando e vigiando, como já dizia Jesus lá no Evangelho, né? Orar e vigiar, não é à toa essa palavra que foi feita lá 2000 anos atrás. E ainda a gente não aprendeu, né? 2000 anos tentando. Continuando o que eu estava falando sobre esses ataques espirituais. Acabar com o seu emprego, acabar com a sua família, com o seu relacionamento, tudo que for possível para ver você no pior sofrimento, pois é aí que eles se comprazem, é no sofrimento. Ao passo que tem espíritos e antepassados que se comprazem na nossa alegria, na nossa saúde, na nossa harmonia, o contrário também é verdadeiro para o mal. Então a gente tem que ter isso claro. A gente às vezes não esquece isso. Fala que pensa que não existe, só porque não vê, acho que não existe, né? A gente tem que estar esperto. Por exemplo, semanas de culto que eu tenho que escrever a palestra, você acha que fica tudo bonitinho para escrever a palestra? É tudo o melhor cenário possível para escrever a palestra? Nunca é. Por quê? É o que eu acabei de explicar. Se eu estragar o dia do Ricardo, ele não vai ter intuição suficiente para escrever a palestra. Você acha que não tentaram? Mas você acha que eu deixei? Não. Recentemente eu soube de um fato triste sobre uma pessoa que já tinha desencarnado. Naquele momento fiquei bem desapontado. Pensei até em mandar um telegrama, indagando o porquê de tais atitudes. Mas logo lembrei, cada um colhe a sua sentença. Cada um carrega a sua própria cruz. Eu não preciso me importar com isso. Porque fiquei sabendo de um fato de uma pessoa que desencarnou e eu fiquei muito desapontado com o que ela fez. Ela fez uma coisa muito ruim para um familiar. E aí eu falei, poxa vida, por que fez isso? A gente não faz oração e se comunica com os antepassados? Eu falei, vou fazer uma oração. Falei, e aí, meu irmão, o que você está fazendo aí em cima? Né? Mas eu falei, não. O que ele plantou, ele vai colher. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente não pode perder tempo com essa questão de certo e errado. A gente não acredita em Deus e que a lei da ação e da reação, da causa e do efeito, domina tudo? Então, se alguém está fazendo alguma coisa de errado, aquela pessoa vai receber. Se ela está fazendo algo de certo, ela também vai receber proporcional. Então, a gente não tem que se preocupar com as demandas negativas. Deixa elas. Vão receber conforme o seu plantio.
Cada um carrega a sua própria cruz. Eu não preciso me importar com isso, pois a mácula fica com quem se desvia do caminho. Por que eu traria essa mácula para a minha existência se eu não tenho participação nesse problema? Às vezes ele fez mal para ele, eu falei, puxa vida, caramba, fiquei bravo com ele. Mas eu estou ficando bravo numa coisa que eu nem participei, né? Eu vou ficar mandando energia ruim. Eu, na verdade, me prejudico nisso. Então a gente tem que saber, entrega os problemas para Deus, tudo vai ser resolvido. A gente não tem que atuar nisso. O julgamento é só dele. Muitas vezes quando a gente acha que alguém está errando, também às vezes está acertando, porque cada um tem uma visão diferente. Né? Muitas vezes fala, poxa, ela está errada, mas quem somos nós para falar? Se alguém está certo, se alguém está errado. Não tem ensinamento que a gente fala? Do julgamento, que não devemos julgar? E devemos julgar constantemente a nós mesmos? É isso que ele fala. Então esqueça o que o outro está fazendo. Deixa que o dele está com ele. E o meu, eu cuido do meu. O que é o meu? O que eu planto, eu vou colher. Eu tenho que mudar as minhas atitudes. Os outros vão colher conforme as atitudes deles. É como um amigo espiritual me ensinou em palavras simples. Abre aspas. A careta fica na cara de quem faz. Não precisamos devolver a mesma careta. Deixa com a pessoa. Interessante isso, né? É simples, né? Ensinamento simples, mas deixa a careta com ela. Ela fez, não precisa imitar. Fazer igual. Porque quando você faz igual, você baixa o nível, fica junto igualzinho ela. Agora, se você ignora, tudo bem. Quer fazer, faz. Quer fazer coisa ruim, faz. O problema é seu. Está com você, não está comigo. Né? Então, deixa lá. Para que eu vou trazer para mim também, se eu não estou concordando com aquela atitude? Deixa com ela. Isso também serve como aprendizado. Quantas vezes nos sentimos injustiçados, achamos que outras pessoas estão nos prejudicando, mas será que temos realmente que nos preocupar com isso? O melhor caminho sempre é entregar nas mãos de Deus e seguir seu caminho. Isso é o que estava também no ensinamento de hoje, né? Entregar nas mãos de Deus. Mudando de rota se for o caso, mas lembrando sempre que nada fica impune perante a lei de causa e efeito. Tudo tem sua cobrança ou recebimento. Agora eu vou entrar numa outra parte aqui para finalizar, mas queria que vocês prestassem bastante atenção. Muitas vezes nós ou nossos familiares passam por algumas purificações e ficamos extremamente aborrecidos, mas esquecemos que a própria purificação já é a chance que Deus nos deu de salvação. Tem ensinamento que o Medicina fala sobre isso. A purificação já é a salvação. Você está tendo a chance de expurgar. Você está tendo a chance de passar pelo problema. Então, passando pelo problema, nós nos purificamos e nos elevamos. Coisa que se não purificássemos, a gente só ia acumulando. Acumula. A hora que passa o plano espiritual, não consegue nem subir para algumas camadas. Porque está tão pesado, não expurgou. Se a gente está tendo a chance de expurgar aqui na Terra, deixa embora. Está com você naquele momento, mas vai embora. Todo dia existe a noite, existe o dia. Do mesmo jeito que você passou a noite, logo chega o dia. Então a gente tem que ter isso em mente. Tem que ter fé. Um dia de cada vez. Falando sobre esse assunto, lembro daquele ensinamento de Meixo Sama que comentava sobre uma história de uma pessoa que estava marcada para passar para o plano espiritual. E sabendo disso, essa pessoa mudou completamente sua vida, passando a praticar bons atos. Em decorrência dessa mudança e do acúmulo de virtudes, ela foi salva completamente e não tinha mais a marca do desencarne sobre ela. Então é muito curioso esse ensinamento que o Meixo Sama fala, né? Não sei se todos já leram, mas eu vou resumir. Existe uma pessoa que ela foi falar com um monge, o monge falou, nossa, tem uma marca da morte na sua cabeça. Aí a pessoa falou, puxa, aí saiu. Só que quando ela falou, pô, se eu vou morrer em tanto tempo, então deixa eu mudar minha vida.
E aí começou a praticar atos bons, ajudar as pessoas na rua, começou a limpar, inclusive, os carros das pessoas nas ruas, e fez isso por um bom tempo. Quando ela encontrou com esse monge novamente, o monge olhou e falou, ué, o que você fez? Aquela marca da morte já não está mais sobre você. Mas você vê como a pessoa mudou, a pessoa praticou coisa diferente, ela mudou a vida dela. Aí quando ela mudou, veio a cura. Então, continuando, em vez de eu falar, eu vou ler. Em decorrência dessa mudança e do acúmulo de virtudes, foi salva completamente, não tinha mais a marca. Olha a importância desse fato. Nossas atitudes podem nos salvar ou, ao menos, reduzir nossa carga de máculas espirituais. Muitas vezes, certas purificações já estão marcadas antes mesmo do nosso nascimento. Porém, a forma como encaramos essa purificação pode mudar toda a situação. Faz com que passemos pela situação de forma mais leve. E um exemplo para facilitar a compreensão. Vamos supor que a dívida seja 10, o número 10. E a cada servir nosso, vamos quitando um pouquinho essa dívida, pouco a pouco. E na hora de pagar, chegou a data, né, da fatura. Dedicamos tanto para o bem dos demais seres humanos que quando vamos ver, o valor caiu para 3. Não quer dizer que esse 3 não irá pesar. Mas, sem sombra de dúvidas, 3 é menor que 10, não é? Estão entendendo mais ou menos a lógica? Vamos deixar a doença ser tratada como deve ser tratada. Enquanto isso, vamos usar o nosso tempo, o qual não sabemos o quanto é, para entregar nossas vidas inteiramente ao servir e ajudar outras pessoas que possam estar passando por problemas similares ou piores que o seu. Desta forma, evoluímos espiritualmente e vemos muitas vezes que o que estamos passando não é tão problemático assim. Quando as pessoas não têm nem acesso a tratamento nenhum, moram distantes de tudo e vão passando pela purificação sem suporte, enquanto que muitos têm todo o suporte material, todo o suporte espiritual e não dão valor, acham pouco. Né? Vocês já viram pessoas assim? Tem tudo. Tem o melhor tratamento à disposição, tem o jorei à disposição, tem um monte de membro à disposição para ministrar jorei. Ah, minha vida está ruim, eu não quero saber de mais nada. Poxa, aproveita. Se entrega de corpo e alma. A vida não está na mão de Deus? Então por que eu estou me preocupando? Entrega na mão de Deus e eu vou fazer minha parte. Tudo que eu puder fazer para servir, ajudar outras pessoas, eu vou fazer. O resto não está na minha mão. Se eu vou me curar ou se eu não vou me curar, não está na minha mão. Está na mão de Deus. Então eu vou lá e eu vou dedicar. E aquela dívida de 10, vamos diminuir para 9, e depois para 8, e depois para 7, e 6, e na hora de pagar está 3. Está ótimo. Mas é igual saldo e poupança, né? É uma questão de fluxo de caixa aí, se for ver. Então, quanto que a gente está colocando de mérito espiritual? Mérito espiritual. O que gera mérito espiritual? Ajudar as outras pessoas. É com oração, é com jorei. Com oração e com jorei, é com oração e com jorei. Pode fazer só essas 6 aí que eu falei. E vai repetindo. Vocês vão ver quanto vocês vão acumular de mérito espiritual. Às vezes é com uma palavra, às vezes é com uma ajuda material, porque você está trabalhando, às vezes aquele irmão não está trabalhando, então eu vou lá e vou ajudar ele. Né? Isso também é ajuda. Então, tudo que eu puder contribuir com os outros seres humanos e eu receber essa gratidão, o Meixo Sama fala no ensinamento, né? Que o espírito de gratidão de uma pessoa, ela queima a mácula sua. Ele escreveu isso. O espírito de gratidão por o que você está fazendo queima a sua mácula. Se a gente entende essa lógica,
O que eu vou fazer? Eu vou ajudar 30, 50, 100 pessoas, mas de coração, não porque eu estou querendo me beneficiar, eu vou fazer essas coisas. Não, eu faço de coração. Né? Então, procure alguma coisa, alguma atividade espiritual que te dê prazer. Pô, eu adoro ministrar Jorei, vai fundo no Jorei. Eu adoro fazer oração pelas pessoas, vai fundo na oração pelas pessoas. Poxa, eu trabalho 23 horas por dia, não consigo dedicar. Poxa, mas esse meu trabalho me dá dinheiro. Então eu posso dedicar com dinheiro? Dedica com dinheiro. Cada um dedica com o que pode. E esse servir em conjunto faz a obra continuar. No meu caso, eu sou ministro, mas eu trabalho a semana inteira. Então, no tempo que eu tenho para dedicar, eu dou o meu melhor. Eu faço do fundo do meu coração o que eu estou fazendo. E com gratidão a Deus, a minha chama, porque me abençoou com essa missão. Né? Só que é o que eu falei ali no ensinamento. Quanto maior é a missão, maior é a cobrança. Não acham que é fácil, não. Ministro também tem problema em casa, ministro também tem saúde, ministro tem tudo igualzinho todo mundo, com a ministra Sandra, né? A ministra Sandra é mais tranquilo, que já está limpinha já, né? Já limpou tudo o que precisava, né, Miss? Então não acha que é assim, porque eles estão à frente, porque não passam por nada. A gente passa e muito mais às vezes. Porque a gente tem que estar preparado e afinado para poder passar alguma coisa de bom para vocês. Né? Então, nós somos lapidados constantemente. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Vamos valorizar tudo de bom que temos, por mais difícil que seja a situação. Vamos focar no positivo, pois o que não tem solução imediata, resolvido está. O foco deve ser no que está ao nosso alcance realizar, e o resto deixar na mão do nosso Pai Celestial. Agradeço grandemente a oportunidade de estar aqui com todos presencialmente, espiritualmente, pela transmissão, pois me sinto realizado cumprindo a minha missão com vocês. Espero estar à altura do que vocês esperam de mim. Que Deus abençoe a todos com muita luz e sejam felizes. Muito obrigado.